Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje é o domingo da entrada triunfal de Jesus e por isso nós viemos aqui ao Monte das Oliveiras, pois nós vamos seguir os passos dele, o caminho por onde Jesus passou montado no jumentinho branco, e caminharemos passando pelo Vale de Cedrão até chegar no Portão Dourado, que está nos dias de hoje fechado, mas nós teremos um acesso exclusivo ao interior do portão e vocês vão poder ver o local onde aconteceram e onde ainda se cumprirão muitas profecias bíblicas. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Hoje é um dia muito especial. É o dia que relembramos a entrada de Jesus em Jerusalém, que começa a última semana dele aqui na cidade. E por isso temos um vídeo especial hoje e no domingo que vem ao especial de Páscoa. E hoje também anunciaremos o vencedor ou vencedora do... Jesus morava na Galileia e ele vem a Jerusalém especialmente para celebrações de Pessach, a Páscoa judaica. E ele faz uma viagem gigantesca da Galileia, passando por Jericó. Ele depois se hospeda em Betânia, que é o outro lado do Monte das Oliveiras. E aí ele começa a subir o monte até chegar em Betfag, onde ele sobe num jumentinho e ele faz toda essa descida que nós vamos fazer juntos agora. Este é o início da Baixada, mas se a gente chegasse aqui há 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus, claro, a gente não veria escadarias de pedra, nem nada asfaltado, tudo isso aqui era de terra batida, então vamos imaginar como esse local se parecia. E a gente pode ver que ainda tem muitas árvores de oliveira e elas que dão nome a todo esse monte. Vocês podem ver que o caminho que nós estamos baixando é especial, porque aqui não há nenhuma tumba. Dos dois lados há um grande cemitério judaico, um cemitério de 3000 anos. Quer dizer que esse cemitério já existia quando Jesus passa por aqui. Também aqui há pessoas muito importantes sepultadas. Aqui dentro, embaixo dessa casa, se encontra o que se chama o túmulo dos profetas. Entre esses profetas estão sepultados aqui Ageu, Malaquias e Zacarias. O mesmo Zacarias que escreveu as profecias sobre a entrada triunfal, cantando salmos. Ana Adonai Oshiana, Ana Adonai Yatzlichana, Baruch Abba Beshem Adonai, Berachnochem Mi Beit Adonai. Salva-nos, agora te pedimos. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. E a multidão também gritava, Hosana, Hosana, que vem do hebraico Oshiana, que significa salve-nos. E a multidão ia aumentando a cada passo de Jesus. Parte das pessoas já vinham seguindo ele desde a Galileia. Outros se juntam em Jericó depois que ele cura os cegos. E mais ainda depois que Jesus ressuscita a Lázaro em Betânia. E ainda mais pessoas aqui no próprio Monte das Oliveiras. Realmente ele descia com uma grande multidão. E aqui podemos ver parte desse cemitério judaico que falamos. Aqui há túmulos de 3000 anos e também túmulos mais modernos. Essa zona aqui que nós estamos vendo são justamente os túmulos mais modernos e quanto mais para baixo a gente segue mais antigos os sepulcros. Mas o que nós viemos fazer aqui são os passos de Jesus, quando ele estava montado no jumentinho.
E imaginem a cena. Ele desce aqui, as multidões cantando e se alegrando com a chegada dele, mas Jesus para todo esse momento alegre e ele se afasta ao local lateral para chorar. E a gente vai agora entrar ali e entender por que Jesus chora num momento tão alegre. Estamos agora no complexo Dominus Flevit, que mantém esse nome porque significa o Senhor chorou. Jesus, ele vem até aqui e chora, porque o que ele vê daqui realmente mexe com ele. E nós vamos agora a essa mesma vista. Isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas aqui da Terra Santa. São as nações do mundo se reunindo aqui, onde tudo realmente aconteceu. Aqui nós vemos um grupo de filipinos passando e indo visitar a igreja. E eu acho também muito interessante que o sacerdote que cuida desse local nos dias de hoje, ele é originário do Iraque. Cristãos e judeus do mundo todo vêm aqui se conectar. Mas como eu prometi a vista para vocês, ela tá logo aqui. Jesus, ele chega e tem essa vista impressionante da cidade. Mas o que mais chamava atenção, sem dúvida nenhuma, era o Templo de Jerusalém, que ficava exatamente onde hoje em dia é o Domo da Rocha. Mas o Templo de Jerusalém era bem mais alto do que o Domo hoje em dia. E quando Jesus chega aqui, ele vê a cidade no seu esplendor, no seu auge. Mas ele sabe o que vai acontecer. Aqui ele fala aquela famosa frase: porque virão dias sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Ele prevê aqui a destruição da cidade. Mesmo no momento tão alegre da sua vida, Jesus para e chora, não por ele, mas sim pelas pessoas inocentes de Jerusalém e por todo o sofrimento que elas ainda hão de sofrer. Ele fala isso no ano de 33, e 33 anos depois, no ano de 66, começa a grande rebelião judaica contra os romanos, que vai culminar no ano de 70 com a completa destruição do Templo de Jerusalém. E por isso, a esplanada do templo vai ficar vazia e séculos depois, então, vai ser construído sobre o mesmo local, o Domo da Rocha. Então aqui, Jesus para a sua alegria e chora pelos inocentes da cidade. E eu quero aproveitar esse local para a gente também entender melhor o que é o Portão Dourado. Aqui, do lado oriental da cidade, a muralha de Jerusalém e a muralha externa do templo eram a mesma parede. E nessa parede oriental inteira havia somente uma entrada, o Portão Dourado. E por isso sabemos que é realmente por esse portão que Jesus entrou. Jesus desce por esse caminho montado em um jumentinho branco, mas vocês já pararam para perguntar por que justamente um jumentinho branco? Há dois motivos. O primeiro são as profecias bíblicas. Zacarias, ele fala que o Messias vai chegar montado num jumentinho, como vemos nessa passagem. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E o segundo motivo é simbólico.
O cavalo, nos tempos antigos, ele era um animal, considerado um animal de guerra. E o jumentinho, ele simbolizava a paz. Quando Jesus decide aqui vir com a multidão entrar montado no jumentinho, ele mostra a todos que ele é o príncipe da paz. E lembrem dessas palavras, porque elas se conectam com o portão dourado. E esse trajeto também é muito significativo e simbólico, porque por esse mesmo caminho se trazia o Cordeiro Pascal. Quer dizer, uns dias antes da Páscoa, se trazia por aqui o cordeiro que iria ao templo para ser sacrificado. Chegamos agora na parte mais baixa do Monte das Oliveiras. Esse local também é conhecido como Getsemane, e aqui é onde Jesus vive os seus últimos momentos de liberdade. Ele vai suar sangue e ele vai receber o beijo da traição. Mas agora nós não vamos entrar juntos em Getsemane, que é logo aqui. Vocês podem ver a entrada do local, porque Getsemane faz parte do nosso especial de Páscoa. Na semana que vem, nós vamos agora seguir para o Vale de Cedron. E aqui nós vemos o portão dourado. Infelizmente, o caminho como ele era, ele não existe mais nos dias de hoje. E para a gente chegar no portão, a gente vai fazer um pequeno desvio aqui na lateral, mas a gente vai chegar até ele e depois dentro dele também.